quando a gente fala de kefir e kombucha? Então, assim, kefir, ele tem bastante, normalmente ele tem bastante. Não são todas as marcas de kefir do mercado que tem probióticos ali dentro, mas o kefir normalmente é uma boa opção. A kombucha também é uma boa opção. Qual que é o problema, na minha opinião? Normalmente, os produtos industrializados, eles têm corante, eles têm aditivos, eles têm açúcar. E aí, o que que acontece? Eu ajudo por um lado e prejudico pelo outro. Então, existe um equilíbrio nesse processo. Hoje, dentro do Instituto, entendendo que o pilar de fermentados é extremamente importante para a restauração da saúde intestinal, entendendo que isso é um gargalo, porque não são todos os produtos que estão no mercado que vão ser eficientes e também as pessoas não têm tempo de fazer isso em casa, a gente desenvolveu uma kombucha concentrada. Então, a gente tem um parceiro hoje que faz pra gente. Então, ela é uma kombucha que não tem adição de açúcar, ela fermenta de 4 a 6 meses, diferente da que a gente compra industrializada, que fermenta ali em torno de 7 a 14 dias. Então, ela tem um aporte de probiótico maior. Então, ela é para ser terapêutica mesmo. A gente usa ali 50 ml por dia e é uma forma fácil para quem não consegue colocar os fermentados no dia a dia. Mas, se a kombucha seguir, se o kefir seguir a regra de não ter corante, de não ter açúcar, com certeza é uma ótima opção para modular. Mas sempre lembrar que o nosso corpo, ele gosta de diversidade. Da mesma forma que eu não vou comer a mesma coisa todos os dias, o meu corpo precisa daquele prato colorido que a gente fala. Quando a gente fala dos fermentados, é a mesma coisa. Então, ter pelo menos 2, 3 opções que você vai alternar para você colocar ali colônias diferentes para dentro do organismo é extremamente importante. Quando você fala de inflamação intestinal, queria que você explicasse um pouco esse processo. O que inflama o intestino? Quais são os sintomas de uma inflamação intestinal? Porque quando a gente fala em inflamação, a gente pensa só de dor, calor, né? Mal-estar, e nem sempre são esses sintomas. Com certeza. Então, assim, a inflamação intestinal, ela começa com a disbiose. Então, quando eu começo a ter um crescimento acelerado de bactérias agressoras dentro do intestino, essas bactérias, elas soltam toxinas, que a gente chama de endotoxinas. Essas endotoxinas, elas começam a criar esse processo inflamatório. Então, pensa, é uma toxina que está dentro do organismo, não deveria estar lá. Então, como é que o corpo se protege? Através da inflamação. Então, a inflamação é um processo de proteção do corpo. Então, o corpo começa a liberar essa inflamação, esses soldadinhos de defesa, para poder regularizar a situação. Só que quanto mais cresce a disbiose, quanto mais crescem as bactérias agressoras, maior é o número de endotoxinas liberadas ali dentro do intestino. Então, começa a aumentar o nível de inflamação. E aí, o que acontece? O nosso intestino, ele é todo grudadinho. Ele tem várias células pequenininhas, eles são todas grudadinhas. Existe um nível que a gente chama de permeabilidade, que é o nível onde vai sair os nutrientes para entrar na corrente sanguínea, que é quando a gente absorve os nutrientes. Só que quanto maior o nível de inflamação nesse intestino, maior vai sendo o espaçamento entre as células. Vai fazendo um buraquinho, igual uma peneirinha. Vai aumentando o buraco. O buraco vai ficando cada vez maior. E é isso que a gente chama de vazamento intestinal. Então, quanto maior o buraco, não vai passar só nutriente, vai passar os fungos, parasitas, restos de alimentos, remédios. E aí tudo isso vai entrando na corrente sanguínea e começa a circular dentro do corpo, que é o início da inflamação crônica. E aí depois vira um processo de retroalimentação, né? E a gente começa, quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? E aí esse processo de retroalimentação da inflamação. Então, o que a gente precisa começar a perceber? De novo, pequenos sinais. Eu como e fico estufada. Eu como e sinto que coisas que eu comia e o meu corpo digeria, agora ele não digere da mesma forma. Ele começa a reclamar para digerir. Às vezes, tem pessoas que chegam a passar mal tomando água. Toma água e vira uma pedra no estômago. Fica com gases, distende abdômen. Né? Exato. Cansaço. Come e fica cansada. Quer dormir, quer tirar uma soneca. Isso já poderia ser um sinal de inflamação intestinal. Provavelmente.
Muito provavelmente. Por quê? Porque a digestão é um dos processos do corpo que exige mais energia. Então, a gente precisa mandar energia para poder metabolizar tudo aquilo que a gente comeu. Já percebeu que a pessoa que come o dia inteiro, ela tá sempre cansada? Porque tá levando muita energia para esse processo de digestão. Então, o que que acontece? Se eu tô tentando digerir algo e eu não tô conseguindo, o meu corpo tá focado ali, tá mandando energia para lá o tempo todo. E o que que acontece? As outras funções, elas vão ficando em segundo plano. E aí a gente vai ficando cansadinho. Ou seja, eu nem absorvo a energia do alimento, mas eu roubo a energia das outras funções para poder metabolizar. Então, isso é um sinal que a gente precisa ficar atento aí. Ficou cansada, fica cansada em excesso. Um outro fator que eu bato muito na tecla é o sono. Porque se o sono não estiver bem, com certeza o intestino não está bem. Porque a gente produz 90% da serotonina do corpo no intestino. E serotonina é a matéria-prima de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, se eu não consigo equilibrar esse sono de uma forma regular, eu preciso começar a olhar para o intestino também. E a gente pode aderir isso, essa quantidade de câncer de colo de intestino que tá aparecendo cada vez mais, a gente ouve isso, né? Tá mais comum ouvir que as pessoas estão tendo algum tipo de câncer no intestino do que não tendo. E sim, isso a gente pode falar que é devido a essa falta de cuidado. Porque assim, a gente não ouvia falar tanto lá antigamente. Mas antigamente também se comia um pouco melhor, se tinha uma rotina um pouco melhor. E hoje a gente já fala, não come bem, tem a rotina. Isso pode estar aumentando esses casos de câncer? Ou pode ter uma outra ligação que isso pode ajudar, mas o aumento não se deve a isso? Eu acho que existe um fator de influência muito grande, sim, nos casos de aumento. Principalmente porque, assim, quando a gente é criança e a gente começa a chorar, o que a gente escuta? Engole o choro. A gente é treinado desde pequeno a esconder aquilo que a gente sente. Não só para as pessoas externamente, mas pra gente. Porque eu começo a me questionar, poxa, se eu não tô me sentindo bem, se eu tô chorando, se eu tô mal, é coisa da minha cabeça. As pessoas não precisam saber. Eu não vou incomodar ninguém. Então, assim, a gente treina isso. E isso reflete na forma como a gente cuida do nosso corpo. Então, quando o corpo fala, porque o corpo fala o tempo todo. Quando o corpo fala, o que eu falo pra ele? Engole o choro. Ah, não fala isso. Não, você tá bem. Ah, você começou a ter dor de cabeça todo dia, você tá muito cansado, você tá trabalhando demais, vamos tomar um remedinho. E eu falo, eu não sou contra remédio. Eu sou contra esse uso desenfreado de substâncias que a gente não precisa. Não importa se elas são artificiais ou naturais. Se a gente tem um comportamento compulsivo, tentando achar uma pílula mágica para resolver um problema ou para abafar um problema, é aqui que tá o problema. Então, assim, o corpo, ele fala o tempo todo. Como a gente tá falando de sinais sutis. Às vezes a pessoa chega para mim e ela fala assim, Stephanie, essa cliente que eu atendi agora da constipação, ela fala assim, eu só quero resolver a constipação, o resto tá tudo bem. E aí a gente começou. E o sono não tava bem. Porque a gente vai descobrindo isso ao longo do processo. O sono não tava bem, o cabelo tava caindo, o peso não regularizava. É porque ninguém liga essas coisas com o intestino, Ninguém né? Ninguém liga. Então, assim, a gente precisa parar. É aquilo que a gente falou sobre a Mulher Maravilha. Respira, amor, você não vai dar conta de tudo. Só que o que a gente precisa entender? A gente precisa cuidar daquilo que é mais importante. Porque o dia que você perder a saúde, tudo que você faz hoje, você não faz mais. Tudo aquilo que é extremamente importante para você nesse exato momento, o dia que você perder a saúde, vai deixar de ter sentido. Então, o que você precisa? Começar a olhar para aquilo que realmente importa. Corta algumas horas do teu trabalho. Ganha menos, mas você vai gastar menos. Você vai gastar menos na farmácia, você vai gastar menos com terapia. Vai fazer. Não acho que é ruim fazer terapia, acho que todo mundo tem que fazer terapia, inclusive. Mas em vez de você ficar indo 3, 4 vezes por semana na terapia, você vai uma vez só. E vai ser suficiente pra você. Vai gastar mais tempo na academia. Vai no mercado, escolher teus alimentos. Em vez de mandar entregar delivery em casa o tempo todo. Sabe, volta para aquilo que é essencial. Você vai perceber que você vai ser mais feliz, você vai ser mais saudável. E a gente percebe que a gente precisa de menos para viver. Por que a gente precisa correr atrás de tanta coisa?
Sendo que, na verdade, a essência da vida é a gente ser feliz com aquilo que a gente tem. E aí, conforme você vai vendo isso, você vai vendo essa resiliência dentro de você, essa qualidade de vida dentro de você, você começa a ver que você faz a mesma coisa que você fazia antes, só que com menos tempo e menos esforço. Eu falo isso por mim. Antes de eu chegar na saúde intestinal, eu era uma pessoa que eu trabalhava muito, mas eu estava sempre me arrastando. Eu não tinha foco, eu não tinha concentração, então tudo que eu fazia era com muito esforço. Eu tinha que me concentrar muito para executar as tarefas. E eu estava sempre exausta, sempre cansada. Vivia sempre comendo doce, porque o doce acalmava. Que gerava serotonina, né? Exatamente. E aí era a forma que o meu corpo tinha de se autorregular. E eu não percebia que aquilo era um ciclo. E na minha cabeça eu era saudável, porque eu comia salada. E aí eu encontrei a saúde intestinal. E eu comecei a perceber que, por um tempo, eu tive que me readaptar para voltar para mim e cuidar de mim. E depois eu conseguia trabalhar muito mais do que eu trabalhava antes, só que com menos esforço. Então, assim, às vezes a gente dá um passo para trás. Porque no fim você acabou mudando concentração, disposição e até o humor, né? Totalmente. Porque a gente brinca não, a gente fala uma coisa que é ofensiva pra pessoa, mas no fim ela tá totalmente ligada com uma coisa que é de verdade, né? Que as pessoas falam assim, você tá enfesada? Exato. E literalmente é isso, né? É isso, você tá enfesado. É isso. Eu falo assim, a gente nunca viveu uma sociedade tão intolerante. Olha as redes sociais. Eu tenho que detonar o teu produto pra dizer que o meu é bom. Eu tenho que atacar a tua pessoa pra dizer que eu sou boa. Uhum. Eu tenho que ir lá no post do outro e falar alguma coisa. Porque eu não falaria olhando no seu olho, mas eu falo lá. Por quê? Porque a gente é uma sociedade intolerante. Porque a gente tá inflamado. Se você entrar numa casa suja e bagunçada, com 10 minutos você começa a ficar incomodada, você começa a ficar mal-humorada, você começa a ficar irritada, você quer resolver aquele problema. Por que você não faz isso com o teu corpo? O teu corpo, ele vive nesse estado. Ele vive na inflamação, ele vive na sujeira, ele vive na bagunça. E a gente só coloca sobrecarga pra dentro, só sobrecarga. A gente não dá um respiro pro corpo. Eu falo pros meus clientes, gente, sabe que mudar o microbioma é tão simples? Tira o sapato, pisa na grama. 5 minutos. 5 minutos. Você já começou a mudar o teu microbioma. Então, é muito simples. Mas o que acontece? A gente foi ensinado que a gente precisa performar. É high performance, é trabalhar muito. É acordar 4, 5 horas da manhã. Você acorda antes de todo mundo, dorme depois de todo mundo. E você tá nessa busca desenfreada para algo que você nem você realmente sabe o que é. E aí você fala assim, eu não sei o que aconteceu comigo, eu era saudável. Eu era saudável, é. Nossa, eu não tinha... Eu atendi uma cliente com dermatite atópica. Ela dizia assim pra mim, Stephanie, eu não sei o que aconteceu. Eu não tinha esse problema. De uma semana pra outra apareceu. Eu falo, amor, de uma semana pra outra não. Foi um processo de construção de uma vida. Tudo bem, a gente não vai precisar levar uma vida pra te devolver qualidade de vida, mas é um processo de construção de uma vida. E quando chega um câncer, alguma coisa, Deus me livre, a gente não quer que isso aconteça com ninguém, mas é assim, o corpo foi falando o tempo todo. Dando sinais, né? Ele foi dando sinal por muitos anos. Então, a gente aqui ignora todos eles, né? A gente aqui ignora. Tanto que pra mim, eu falo, eu amo ajudar meus clientes. Mas o melhor testemunho da vida pra mim é quando a pessoa fala pra mim assim, Stephanie, você ajudou a mudar minha relação com a comida. Hoje eu tenho o prazer de parar. Gente, 3 horas na semana você organiza a alimentação da semana inteira. Não precisa ficar, né? Eu brinco, o nome da minha mãe é Maria. Você não precisa ficar igual a Maria, na beira do fogão o tempo todo, né? Mas não precisa, o dia inteiro, todo dia cozinhar, lavar louça. A gente não tem tempo nem de mastigar. Não tem tempo nem de mastigar. Que isso é uma outra coisa que interfere também, né? Total. Às vezes meus clientes falam assim, Stephanie, eu olho lá pro meu cocô e tem pedaço de comida. Eu falo assim, você tá mastigando? Você tá respirando antes de comer? Tanto que durante o tratamento a gente trabalha o que eu chamo de alimentação consciente. O que a gente faz? Faz o prato, tira o celular de lado, desliga a televisão, senta, inala um óleo essencial para acalmar. Prestar atenção no que você tá comendo. E para e olha pro prato.
Se você, ó, 30 segundos. Se você fizer isso em 30 segundos, a forma de comer já muda. E aí a pessoa começa a mastigar a comida, daí ela começa a Influência do perceber. óleo essencial nessa hora. Ele ajuda a diminuir a ansiedade. Ele ajuda a liberar hormônios de bem-estar, neurotransmissores de bem-estar, que vão relaxar aquela pessoa. Então, assim, tira aquela agitação. Como que a gente come? Correndo. Correndo, porque eu tenho que voltar pro trabalho, porque eu tô trabalhando no celular. Sim. porque Já eu é tô tão cuidando comum das de falar, crianças. tem que engolir essa comida aqui. É. Tamo Nossa, vou atrasado. engolir uma comida e Vou já engolir venho. aqui e já volto. Aham, exato. Tem que levar a criança na escola, corre, engole a comida. Come, Joãozinho, vamos. Exato, A exato. gente Então, já cria eles assim, né, na já correria. cria eles assim. E assim, não tem um óleo essencial, faz uma respiração. Eu falo pros meus clientes, para, fecha o olho, 30 segundos, puxa o ar, solta. Faz isso 3 vezes, puxa o ar, solta. 3 vezes, é só isso que você precisa. Se a gente fizer isso aqui agora, até a forma de falar muda. Começa a falar mais devagar. Começa a prestar atenção nas pessoas. Começa a prestar atenção no que você está comendo. Gente, se a tua vida não te permite você tirar 40 minutos para você comer, tá na hora de parar, sentar e refletir. Tem que reavaliar aí como que tá a sua rotina. Tem que reavaliar. Pessoal, para vocês que nos acompanharam até agora e gostaram desse episódio, assim como nós, não deixem de curtir, de comentar e de compartilhar. E até o próximo episódio. Até